desse, calma ainda não, a partir desse momento, agora sim, a partir desse momento, essa aula está sendo gravada e tudo que você disser será usado contra você no tribunal, tá certo? Vocês estão vendo aí a página 14, a Guerra dos Mascates. Qual é o contexto anterior dessa guerra? Ela não surgiu, toda guerra ela tem um contexto anterior. O que é contexto? O que é o contexto anterior? É o que precedeu essa guerra. Eu não acredito que não, o povo de Olinda, o povo de Recife acordou. O que eu vou fazer hoje? Eu acho que eu estou a fim de brigar com a Olinda. Aí o povo de Olinda, eu não estou a fim de brigar com o Recife. Não, tem um contexto. Basicamente, é o seguinte, eu vou ler essa parte explicando para vocês. Ó. A Guerra dos Mascates. Os holandeses tentaram duas vezes fundar colônias na região do atual Brasil. Uma é a Bahia, que foram expulsos, e depois aqui em Pernambuco. A primeira tentativa foi na Bahia, 1624, onde permaneceram por um ano. A segunda foi a invasão pernambucana, de 1630, onde eles permaneceram por 24 anos. 24 anos os holandeses aqui no Brasil. Após a expulsão dos holandeses do Brasil, eles se instalaram na região das Antilhas, onde desenvolveram a plantação da cana-de-açúcar. Lembra que eu falei para vocês que foi péssimo, péssimo para a economia açucareira a expulsão dos holandeses? Por quê? Os holandeses eles dominavam quase todo o processo da cana-de-açúcar. Os holandeses, eles dominavam quase todo o processo da cana-de-açúcar. Eles sabiam plantar, eles sabiam colher, eles tinham navios para transportar para a Europa. Eles sabiam, eles dominavam quase todo o processo, menos um, o refino. Refinar. O açúcar de bolo, ele é mais. O açúcar que é utilizado, açúcar de confeiteiro, ele é bem fininho e branco, não é isso? Então, quanto mais fino for o açúcar, mais branco ele é. Aquele açúcar mascavo, ele é mais grosso e é mais escuro. Então, deu para entender a questão toda? Então, eles não sabiam refinar para deixar o açúcar mais branco. Eles não sabiam. Porém, nesses 24 anos que eles passaram aqui, o que, que aconteceu? Eles aprenderam a refinar. Aí, a guerra, além de ferrar, como você mesmo falou, as plantações, porque é uma guerra. É uma guerra. Pessoas vão morrer. Então, além de complicar a economia brasileira, açucareira pernambucana, com a guerra propriamente dita, quando eles foram expulsos, eles foram lá para as Antilhas e começaram a plantação da cana-de-açúcar, fazendo um açúcar melhor e mais barato. E vai acabar, de uma vez por todas, com a economia açucareira de Pernambuco. Lembrando que Pernambuco, a base da economia pernambucana era o açúcar. Tá certo? Também fundaram a Nova Amsterdã, posteriormente denominada pelos ingleses, e que se tornou a atual cidade de Nova York. Espera aí. Lembra o certo pelo duvidoso? Lembra o certo pelo duvidoso que eu falei? Você quer trocar o certo pelo duvidoso? Trocaria o certo ruim pelo duvidoso bom? Vocês sabiam que foram os holandeses que fundaram Nova York? Aí você pode dizer assim, mas de hoje aqui em Pernambuco poderia ser uma Nova York. Eu não sei se poderia chegar a tanto. Mas foram os holandeses que fundaram Nova York. Foram os holandeses que fundaram Nova York. Ah, Deus. Aí você olha assim, olha para o passado e diz assim, meu Deus, dá vontade de voltar um tempo e dizer assim, fica que eu deixo. Tá certo? Olha o problema todo gerado pelos holandeses. Não gerado pelos holandeses, gerado pela expulsão dos holandeses. A presença holandesa fez na cidade do Recife um lugar próspero. Opa, leia. A presença holandesa fez da cidade de Recife um lugar
Próspero. O que é algo próspero? Algo bom ou ruim? Bom. O comércio de Recife, porque quando os holandeses se instalaram aqui em Pernambuco, eles se instalaram, a base deles era o Recife. Porque Recife tem um porto, o porto do Recife. Olha, não tem porto. Tá certo? Então, todo o comércio era passado por onde? O Recife. Recife era, vamos dizer assim, além da sede do Brasil holandês, quando eles estiveram aqui, eles começaram a desenvolver a cidade do Recife. Olinda era a capital, porém, com os holandeses aqui, Recife se tornou mais importante do que Olinda. Quem morava em Olinda? Quem morava em Olinda? Os senhores de engenho, homens muito ricos, donos de de engenhos de cana-de-açúcar, homens prósperos, ricos. E Recife? Mascates, comerciantes. Eu que compro eles, eu que ajudo eles a sobreviverem. Só que teve um problema. Quando os holandeses, ó, desenvolveram a cana-de-açúcar nas Antilhas, o que aconteceu com o preço do açúcar brasileiro? Começou a cair. Quem morava em Olinda? Como eu falei para você. Não, quem morava em Olinda? Não. Quem era? Eu falei agora. Quem morava? Os senhores de engenho. A economia do senhor de engenho está baseada onde? O bolso dele, o dinheiro dele está baseado onde? Na cana-de-açúcar. Com o prejuízo da cana-de-açúcar, eles começaram a perder dinheiro, perder poder. Já Recife, a economia em Recife estava baseada onde? No comércio. Por sua vez, o comércio começou a, literalmente, contando o resumo. Os senhores de engenho começaram a pedir empréstimo, dinheiro emprestado aos comerciantes de Recife. Não quiser literalmente pagar. Outra coisa, a capital, que era Olinda, passa a ser Recife, porque vai se tornar mais importante. O desenvolvimento de Recife vai ser maior, já o desenvolvimento de Olinda vai ficar lá para trás. Os moradores, os senhores de engenho de Recife, não vão gostar. Inveja, aquela inveja, cada do cotovelo, aquela inveja. Tipo, eu vou destruir Olinda, vou destruir Recife. Só que não. Vamos lá. Os moradores da região passaram a reivindicar a autonomia política. Porque Olinda era a cidade e Recife era a vila. Vê, observa. Olinda era a cidade, Recife era como se fosse um bairro de Olinda. Recife é como se fosse um bairro de Olinda. Com aumento, com prestígio, com aumento do prestígio de Recife. Os moradores de Recife dizem assim, por quê? Por quê temos que obedecer a Olinda? E se somos mais importantes? Aí eles começaram a reivindicar a autonomia política, levando o povoado, elevando a povoado à categoria de vila, equiparando Recife a Olinda. Olinda, cidade vizinha, e antes muito rica, estava em decadência, devido às altas dívidas dos senhores de engenho. Ó o termo, ó o segredo. Olinda estava em decadência, devido a altas dívidas dos senhores de engenho. A elevação de Recife à vila tirava de Olinda o posto de controle da capitania. Em 1709, Recife foi elevada à vila por Dom João V. Os moradores de Olinda invadiram Recife com 1.000 homens, exigindo do novo governador o perdão das dívidas e a anulação da decisão do rei. Os moradores de Recife reagiram, dando assim a origem à Guerra dos Mascates. Mascates era como os moradores de Olinda chamavam os moradores de Recife, que se dedicavam exclusivamente
atividades comerciais e não agrícolas. Gente, esse termo mascates não é um elogio, não. Esse termo mascates é um apelido depreciativo. Tá entendendo? O termo mascates era como os moradores de Olinda chamavam os moradores de Recife. Lembrando, Olinda, senhores de engenho, ricos, outrora, no passado, ricos senhores de engenho. Recife, comerciantes. Porém, começaram. É o que acontece. Vamos lá. Tá chegando o fim de ano, né? Fim de ano, tá chegando agora, 24. Comemorar o término desse ano, que tem que comemorar mais do que nunca o término desse ano, já para virar a página, sair desse ano. Mãe, mamãe, eu quero. Vamos comprar minha roupa do final de ano. Vamos, meu filho, comprar a sua roupa, né? Passo, mamãe, eu passei de ano. Eu mereço um presente. Eu quero comprar minha roupa de fim de ano. Quanto a mãe vai comprar tua roupa de fim de ano? Ah, eu quero um tênis da Nike. Vai comprar aquele tênis. Eu quero meu Adidas. Eu quero minha botinha da All Star. Normalmente, tua mãe te leva onde? Quando você vai comprar roupa? Normalmente, tua mãe te leva onde? Na C&A. Onde fica a C&A? Que shopping? Sacarona que é? Ah, Jorge, eu não gosto de comprar no shopping, não. É muito caro. Eu prefiro comprar nas lojas. Lojas de onde? Beberibe. Beberibe, beleza. Beberibe. Beberibe antes da ponte, depois da ponte. Beberibe. Tua mãe vai levar você para comprar roupa antes da ponte e depois da ponte. Ah, Jorge, depois da ponte. Recife. Ah, Jorge, eu gosto do... Minha mãe compra no centro da cidade. Centro da cidade. O comércio em Recife é mais forte. Literalmente, se diz que Olinda é uma cidade dormitório. Como assim, Jorge, cidade dormitório? É uma cidade onde o povo dorme. Uma cidade residencial, onde o povo dorme. Assim, como assim, Jorge, onde o povo dorme? E o povo do Recife não dorme, não é? Não é assim. É uma cidade onde o povo trabalha e mora na escola particular, teu pai e tua mãe trabalham, não é isso? Teu pai trabalha onde? Hum? E fica? Olha o bicho agora. Teu pai. Meu Deus do céu. Deu para entender? Todo dia, pode ir lá, gente. Todo dia, 7 horas, 7 horas tá muito tarde já. Vá para o Xambá de 6 horas da manhã. Veja a quantidade de pessoas pegando o ônibus em direção ao centro da cidade. Em direção a Recife. Vão lotados. 6 horas. Começa o fluxo o quê? 5 horas começa o fluxo o quê? Contrário. Não, eu tô falando, 5 horas começa o fluxo contrário. Os ônibus vêm lotados de Recife, chegam no Xambá e vai ser distribuído para os bairros. Tá certo? Então, tudo isso tem a ver com a chegada dos holandeses. Tudo isso tem a ver. Recife era uma vila, era um bairro de Olinda. Quando os holandeses se instalaram no Recife, eles desenvolveram nesses 24 anos de Recife. E o Recife começou a se tornar mais próspero do que a Olinda. E para piorar a situação, a cana-de-açúcar, financeiramente, houve uma crise.
devido aos holandeses, que começaram a produzir açúcar nas Antilhas, fazendo com que o povo de Olinda ficasse endividado. Então, não, seria uma questão, ou de simular, esse assunto aqui, ou era uma questão de simulado, ou uma questão de prova para vocês. Estava lá, motivos para a Guerra de Mascates. O que foi, então? O que foi a Guerra de Mascates? Senhores de engenho de Olinda contra ricos comerciantes de Recife. Ponto. Ponto. Isso foi a Guerra dos Mascates. Tá certo? E lembrando que mascates era um termo depreciativo, é, depreciativo para se chamar como se chama, os comerciantes. Na página 14, no finalzinho, tem um quadro de Frank Post, e lembrando, Frank Post e Robert Eckhout vieram na época dos holandeses aqui no Brasil. Ele pinta ao fundo, vocês estão vendo aqui ao fundo, o bairro de Santo Antônio, que é uma ilha de Santo Antônio. Literalmente, Recife, ele é composto por ilhas. Assim, quem tiver oportunidade, é baratinho, não é muito caro, não. Todos os dias tem. Quem tiver condições, tem um passeio de catamarã no Rio Capibaribe. É muito show, muito massa mesmo. Quem puder um dia chamar o pai, mãe, pai, aqui tentou fazer uma vez o passeio de catamarã, mas os pais não deixaram, não. Porque tinham medo do barco afundar. Tá assistindo muito Titanic, né? Aí não deixaram, aí não foi pra frente, não. Mas assim, agora cair dentro daquele rio deve ser horrível, velho. Vamos lá. Vamos nessa, página 15. Esse capítulo foi até pequeno, né? Nós tivemos capítulos grandes e esse aqui a gente já terminou. Vocês aí estão vendo aí, por favor, o livro? Vocês estão vendo aí o livro? Hein? Sim, Falem, gente, pelo amor de Deus. Sério mesmo? Toda vez é isso com vocês. Só essa turma que fica falando assim. Oxi. Para de jogar Free Fire. Ó, terminamos. Deixando para a próxima aula a questão. Tenta, ó, para casa, ó. Tenta para casa. Só essa página. A página 15. Tá certo? Tenta para casa só a página 15. Aí eu corrijo essa página 15. Beleza? Só a 15. Só a 15. Não, mas eu vou corrigir na sala. Aí vocês fazem só a 15. Para casa, só a 15. Beleza, gente? Ó, vão lanchar agora.